Como é que pode acreditar? A ONU está posicionada contra o Hamas. Não precisa nem falar, que a gente tem que falar a verdade. Está posicionada. Contra o Hamas ou contra Israel? Não, perdão, desculpa. Contra Israel. Perdão, desculpa. Contra Israel. Porque depois daquele discurso do secretário-geral lá, aquilo ali, mais claro do que aquilo, impossível. E não é de hoje, Paulinho. E aí, o terceiro ponto, estou falando dos pontos rápidos, cada um daria para a gente falar horas, mas é o antissemitismo latente. Eu queria até ouvir a opinião do PP também, não só dos judeus, digamos, da turma, mas eu acho legal a gente ouvir. Porque, assim, ao mesmo tempo me perguntam, Rabino, você não está com medo agora de andar na rua? Porque vamos ver isso que aconteceu agora na Rússia, né? Acho que já foi mencionado. A gente vai falar sobre isso. Mas posso falar agora? Por favor. Chega um avião de Israel, aí vai num aeroporto, civis locais, no caso parece que a maioria muçulmanos, obviamente radicais, apesar que eles não se consideram radicais. Eu acho que é importante também enfatizar isso, que é um problema europeu, porque são cidadãos que andam pelas ruas, ou seja, são moderados, são considerados moderados. Se consideram moderados. E eles vão num aeroporto, imagina que você chega num voo, eu estou até imaginando uma situação, imagina que agora, Rússia e Ucrânia, já está 2 anos de guerra. Eu não ouvi nenhum episódio que ucranianos chegaram no aeroporto da Rússia e foram atacados, porque está acontecendo uma guerra entre os dois países. Isso é antissemitismo. Porque não existe uma situação que civis se metem para matar judeus que às vezes são contra o governo de Israel. Tem muitos judeus que não apoiam as posições do governo de Israel. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então você mistura a política com religião, com vidas humanas de pessoas que não tem nada a ver com a história e atacam deliberadamente. Então, esse ponto do antissemitismo latente, eu costumo falar assim, eu não acho que essa guerra está gerando nenhum antissemita. Só estão saindo do armário. É a minha opinião. Só está revelando. Ou seja, uma pessoa que ela já tem a tendência, mas estava aguardando, esperou a oportunidade, como sempre aconteceu na nossa história. E, de novo, eu acho que o Avi tem razão em relação a isso, mesmo que quando tem 2 judeus tem 3 opiniões, a gente pode discordar também. Mas é muito triste, mas por outro lado me perguntam, Dudu, você tem medo? Eu falo, não tenho nenhum medo. Eu tenho certeza que o bem vai ganhar. Eu tenho certeza. Porque com a internet hoje, que tudo aparece de uma forma nítida, as pessoas vão perceber no final, eu tenho essa visão otimista, o que é fake news e o que é verdade. Já está começando a se revelar, eu acho. Então, eu acho que assim, pode demorar um tempinho, mas essa guerra não é uma guerra do povo judeu contra os terroristas, ou de Israel contra os terroristas, é uma guerra nossa. O brasileiro, eu gosto de enfatizar isso, o brasileiro é um povo bom. Aqui a gente vive em paz. Muçulmanos, judeus, fazem negócios juntos, mas já há quanto tempo? Há pelo menos 100 anos. Então, assim, o Brasil, nós brasileiros, não estou falando do governo brasileiro, mas nós brasileiros, temos, eu acho que esse papel importante de mostrar que dá para conviver numa paz verdadeira. Gente, eu preciso ir para um rápido intervalo para você que está no rádio. Nós já voltamos, são 10 horas e 25 minutos nesta segunda-feira. Miriam Spritzer me pediu a palavra? Sim, vários pontos foram falados. A primeira questão sobre os números, né? Inclusive, a gente não vai saber os números exatos da guerra até o final dela, quando são apresentados os reports. E, inclusive, sobre a questão dos pontos, eu já falei isso em outros programas aqui, que a gente sempre tem essa discussão quando é guerra em Israel, principalmente quando é conflito em Gaza, que essas informações são distorcidas, todo mundo sabe que elas são distorcidas. Inclusive, se fala que foram atirados em Gaza, no território de Gaza, em torno de, se eu não me engano, até sexta-feira eram 6 mil foguetes em direção a Gaza, e aí eram, sei lá quantos mil mortos. Então, o cálculo era mais ou menos que era 1,5 mortos por foguete. Então, quão ruim é Israel de alvo para acertar civil, se é essa a intenção. Então, tem essa questão que a gente não vai saber nem quantos foguetes foram lançados, nem quantos mortos foram, nem quantos desses mortos, de fato, eram terroristas ou eram civis, até que seja o final dessa guerra. E a comunidade internacional, a OTAN, principalmente, se envolve para ter essa troca de informações e ver, de fato, esses números. Geralmente, o número que é informado durante o conflito e durante a guerra não é um número final, só que essa informação ela já não chega no mainstream, porque não é mais um hot topic, não é uma coisa importante de ser falado, porque o mundo já passa por um outro momento. Só que, claro, o que a gente está vendo também é que esse tipo de informação acaba, de fato, afetando a interpretação da guerra, porque nós, como comunicadores, vivemos em função desses fatos que chegam a gente, né? Então, é difícil reportar sobre isso, é difícil ter o filtro dessa informação, de fato, quantos foram, né? O caso do hospital foi um perfeito exemplo. Primeiro o número era 500, depois o número baixou para 100, depois o número baixou para próximo ali entre 50 e 10 e não se sabe ainda quantos foram. Então, a gente não tem muito como ter esse acesso à informação.